Olá, este é mais um Devocional Esperança Viva. E dando continuidade à nossa série de mensagens sobre como vencer os gigantes da vida, hoje nós estaremos sobre como vencer o gigante da tentação. Então, para isso, nós estaremos usando o texto da Palavra de Deus que está aqui em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso de número 13, que diz assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, meus queridos, algumas verdades básicas que nós aprendemos nesse texto são as seguintes. Primeiro, Deus não tenta o homem, Deus prova o homem para ver se sua fé é verdadeira. Segundo, o homem é tentado por aquilo que cobiça, aquilo que deseja. Terceiro, ser tentado não é pecado, pecado é cair em tentação. E só cai em tentação quem quer. Jesus, ele também foi tentado, só que ele não caiu. Quarta coisa, que o pecado, uma vez consumado, gera morte, perca da comunhão com Deus e com a igreja, esfriamento espiritual e vários outros transtornos. Você pode até gostar de pecar, mas com certeza não gostará do resultado e das consequências. Se a tentação fosse algo bom, Jesus, o Filho de Deus, não nos teria ensinado a dizer em oração: não nos deixe cair em tentação. A tentação é um gigante a ser vencido todos os dias, e existem alguns passos para vencer a tentação que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro passo: em sua vida, assuma um compromisso de viver os princípios da palavra de Deus. De onde que você tira os seus valores morais? Qual é a sua fonte de meditação? A opinião popular? O último livro? Uma novela? Um filme? TV? Etc. A Bíblia diz, no Salmo 119, verso 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. O segundo passo: controle a sua mente. Note que a batalha espiritual começa primeiro na mente. Primeiro você é atraído, depois você é envolvido. Nunca esqueça que tudo que envolve o seu sentimento pode um dia vencer você. Os seus pensamentos determinam os sentimentos, e os sentimentos determinam as ações. Precisamos policiar o que vai entrar na nossa vida, para gastarmos o nosso tempo com aquilo que realmente vale a pena. Em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, diz Paulo, ele fala de uma lista de coisas boas para que nós tenhamos com o que ocupar as nossas mentes. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vigie o terceiro passo é vigie o que você vê, vigie o que você ouve, vigie o que você lê. Vivemos em uma sociedade que está saturada pelo sexo. Podemos notar que existe uma grande publicidade com ênfase ao apelo sexual para vender de tudo, de um carro a uma pilha. Você precisa aprender a controlar o que vê, o que lê e o que ouve. Tudo que você vê é gravado pelo seu subconsciente. Então cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que os seus filhos estão vendo. Cuidado com o tempo que você gasta vendo o que não está edificando a sua vida. Jesus Cristo, ele disse em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 22, os olhos são a lâmpada para o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que age em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O quarto passo: diminua a oportunidade de ser tentado. Você deve conhecer de perto as áreas da sua vida que são vulneráveis. Diminua a oportunidade para o pecado. Agostinho, ele sempre dizia: livra-me do pecado, mas antes não me deixe dar oportunidade ao pecado. Outra coisa: escolha com muito cuidado seus amigos. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Uma pessoa que encoraja você a pecar não é um amigo de verdade. E lembre-se disso: quem te motiva a pecar não enfrentará as consequências com você. Jesus ordena também em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar, esteja alerta, seja sábio, fique esperto, fique atento, tenha cuidado. Orar sempre. E é bom lembrar que Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, nunca dispensou os momentos de oração. A oração nos leva a um clamor a Deus.
e nos torna mais dependentes do Senhor para resistirmos às tentações. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 12, Paulo diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quem se acha maduro ou forte o suficiente para não entrar em tentação já é um sério candidato à queda. Não podemos facilitar, não confie na sua carne. O Espírito Santo que em nós habita fortalece-nos para que não venhamos a dar lugar à carne. A tentação nos atrai porque ela reúne 3 elementos que nos agrada, que agrada a nossa carne. A tentação nos atrai pela beleza, pelo prazer, pela ambição, ou seja, o que agrada os nossos olhos, o que agrada o nosso corpo e o que agrada a nossa mente, os nossos desejos. E o diabo é um grande motivador ao pecado, pois o pecado nos afasta de Deus e nos aproxima de Satã. Satanás é o autor do pecado e continua a agitar e incentivar o homem a pecar. Ele é um agente da tentação. A Bíblia recomenda em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do verso 8, sejam sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando e rugindo, buscando a quem possa tragar. Resistir-lhes firme na fé. Satanás se aproxima de nós com estratégia, ele não chega de qualquer jeito. A intenção dele é roubar, matar e destruir, e para isso ele usa os mesmos truques, desde que mundo é mundo. O diabo ele nos leva a duvidar de Deus, ele começa a colocar dúvidas na nossa cabeça, como será que Deus realmente existe? O diabo ele nos leva a testar Deus, ele te leva a tentar a Deus com a desobediência, só para ver se Deus vai fazer alguma coisa. E o diabo também nos leva a pensar que ele, e não Deus, pode nos dar o que necessitamos. O diabo ele tenta provar por A mais B que é ele que pode suprir as nossas necessidades, oferecendo assim o prazer, a beleza, a fama e a riqueza. Precisamos ficar espertos. O diabo quer nos enganar, ele quer nos afastar do Senhor e de tudo que diz respeito ao seu reino. Assim sendo, pense nas consequências do pecado. Em Provérbios, no capítulo 22, verso 3, diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então faça a seguinte pergunta: vale a pena? Quando você está sendo tentado, o diabo sempre vai engrandecer os benefícios e diminuir as consequências. Se você conseguir tempo para pensar nas consequências, vai resistir com mais força. Porque, meus amados, o pecado sempre trará prejuízos emocionais, espirituais e físicos, sempre. Sempre vai causar um tremendo sentimento de culpa, sempre vai deixar pessoas feridas, sempre haverá relacionamentos quebrados. Pense em todas as consequências, inclusive a espiritual. Pense no estrago no seu lar, pense na quebra da comunhão com Deus. Talvez você esteja dizendo neste momento: essa mensagem chegou um pouco tarde, pastor. Então eu te digo, nunca é tarde para receber o perdão e a graça de Deus. Nunca é tarde para consertar com Deus, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para restaurar e ser restaurado. Se você caiu em alguma tentação, levante-se de novo, confesse o pecado a Deus e receba o seu perdão. O cair é do homem, o levantar é de Deus. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Acredite, Deus purificará o seu coração. Confie também em Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz: não sobreveio tentação a vós que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Deus respeita os seus limites. Ele não permitirá uma tentação maior que suas forças. Deus sempre dará o livramento que precisamos. Por isso precisamos ser fiéis e resistir às tentações, para que Deus entre com a sua providência. Deus é fiel. Então seja fiel a Deus. Resista às tentações e mantenha viva a esperança. No próximo devocional falaremos de como vencer o gigante da incredulidade. Até lá, se Deus quiser, que Deus te abençoe em nome de Jesus.